Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é Renato e hoje a gente vai começar uma série especial sobre o livro de Samuel. Na verdade, o primeiro livro de Samuel, né? Também ele é conhecido como o primeiro livro dos reis, porque na realidade o povo de Israel até então não tinha reis, né? Eles não tinham reis, eles tinham profetas, juízes. E a partir dessa etapa da Bíblia, em Samuel, começa então a fase dos reis na Bíblia. Então, o livro de 1 Samuel, ele também é conhecido como o livro do primeiro livro dos reis, tá? E eu quero que você também acompanhe na sua Bíblia, não se limite apenas a acompanhar o vídeo. Seria interessante você ver na sua própria Bíblia, né? Inclusive, na verdade, é um bate-papo, né? São comentários. A gente não vai, de repente, ler todo o capítulo aqui do zero. Seria interessante você ler, você ter o seu momento com Deus, você ter o seu tempo de meditação e depois você, de repente, vir aqui e complementar aqueles seus conhecimentos e a gente aprender junto, né? O que de repente aqueles textos, aqueles versículos trouxe de especial na sua vida, né? O que agregou, o que Deus quis falar para você, né? Com aqueles textos, né? Então, o livro de 1 Samuel, né? Essa fase que a gente vai começar essa série de estudos da Bíblia, eu vou te desafiar a ler esses livros. Na verdade, eu e minha esposa, a gente vem lendo, começou a fazer um ano bíblico, e por algum motivo Deus incomodou bastante a gente para estudar a Bíblia, começando por 1 Samuel. Minha esposa, ela também está lendo, como eu comentei, só que ela está num outro capítulo, né? A gente está meio que aproximado e a gente compartilha um pouco das experiências do que a gente vem lendo, né? E é bem interessante. A gente lê também alguns comentários de alguns escritores, de alguns teólogos a respeito, que vêm ajudar bastante a compreensão dos textos. E então eu vim aqui compartilhar com os irmãos, compartilhar com você, independente da sua igreja, se você é da igreja A, B ou C, acho que agora não é a questão aqui é o estudo da Bíblia e a gente buscar mais o conhecimento da palavra de Deus. Afinal de contas, a gente vive num mundo que o povo está perecendo por falta de conhecimento, né? Então, quanto mais conhecimento a gente conseguir reunir, a gente melhor preparado a gente vai estar. Lógico que conhecimento não é tudo, né? Não adianta nada, não adianta nada a gente ter bastante conhecimento da palavra de Deus e não conseguir colocar em prática, né? A Bíblia diz, por exemplo, que esse se assemelha àquele que funda a sua casa sobre areia, né? Ele sabe, tem conhecimento, mas ele não fundamenta, não tem fundamento aquilo que ele prega, né? Na verdade, esse foi um grande problema, inclusive, de Lúcifer, né? Ele conhece toda a verdade, mas ele não se firmou nela. É como diz João, capítulo 8, se não me engano, verso 43, 44, que ele não se firmou na verdade. Então, você está convidado, né, a partir de então, a gente estudar a Bíblia, mas ao mesmo tempo também não só estudar, mas a gente também tentar colocar em prática e trazer essas experiências para a nossa vida no nosso dia a dia. Amém? E não sei se você reparou, né? Na verdade, essa Bíblia que você tá vendo o desenho aí é minha Bíblia pessoal, né? Na verdade, eu tenho um hábito, eu gosto muito de desenhar, né? Muito. Então, conforme eu vou estudando a Bíblia, é uma forma de eu gosto muito de desenhar, mas ao mesmo tempo sou péssimo de memória. Eu não consigo gravar muita coisa assim de cabeça e assim os desenhos eles me ajudam a memorizar, não memorizar, mas a afirmar o conhecimento daquilo que eu aprendi, né? De certa forma memorizar, né? Acho que não tem outra forma de falar isso, né?
mas eu sou péssimo de memória e eu gosto muito de desenho. Então, por exemplo, se eu vejo uma situação, eu procuro que me chama muita atenção, e às vezes eu quero resumir a Bíblia, resumir aquele determinado ponto da Bíblia, eu faço alguns desenhos que vão me fazer lembrar. Não só lembrar a história, mas às vezes também procurar é, na Bíblia onde que está essa história, né? Quantas vezes, às vezes a gente lembra, a gente lê alguma coisa na Bíblia, mas às vezes a gente se esquece, né? Passa meses, anos, e a gente sabe, a gente escuta às vezes alguém comentar, e a gente pensa assim, peraí, eu já escutei isso em algum lugar, mas eu não lembro onde que está na Bíblia. Então, com o desenho, ele me ajuda nisso, porque você vai memorizar pelo desenho. Falar assim, peraí, eu tenho um desenho que fala sobre isso lá no comecinho da Bíblia, lá no meio da Bíblia. Então, os desenhos, eles ajudam nesse sentido. Eu uso uma Bíblia, gente, que essa... Eu vou mostrar aqui para vocês, que essa... Eu uso a Bíblia na linguagem King James, é uma Bíblia que qualquer hora, de repente, eu vou explicar o porquê que eu escolhi essa linguagem King James, mas ela é uma Bíblia muito legal, assim, a linguagem dela, eu vou ser bem sincero, não é a linguagem mais fácil de ler, não. Tem outras Bíblias que tem uma linguagem mais simples, né? Por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje. É super legal para você que de repente está começando a ler a Bíblia, ou que você quer ler, mas não no intuito tanto de estudar. Eu acho que a Bíblia na linguagem de hoje é uma Bíblia que vai te ajudar bastante. Eu uso essa Bíblia King James e ela, olha, ela tem, não sei se dá para ler aí, bom, mas enfim, ela está escrita aqui que ela é uma Bíblia King James, tal, com espaço para anotações. Eu acho super legal. Por quê? Hoje em dia você compra Bíblia, e Bíblia, o que não falta são opções, né? Você tem várias opções. Você tem Bíblia que tem a linguagem de tudo que Jesus falou, por exemplo, com textos em vermelho, que é legal pra caramba. Tem outros que separa por tipo de profecias, né? Enfim, você tem vários tipos de Bíblia, mas tem Bíblias com comentários, né, de várias pessoas, de várias igrejas, vários pontos de vista. E obviamente que cada igreja, cada pessoa não, denominação vai puxar a sardinha para o seu lado, né? E tudo bem, né? Cada um, né? O importa é as pessoas buscarem a Deus, mas o que eu achei legal nessa Bíblia, com espaço para comentários? Ela vem praticamente só o texto da Bíblia, né? E sem nenhum comentário. Ela tem um espaço para comentário. Eu achei isso demais, porque mais do que saber o que as pessoas falam a respeito da Bíblia, mais interessante ainda é saber o que Deus impressionou no meu coração com aquele texto, né? Quais foram as coisas que chamaram minha atenção e eu possa então anotar. Então, eu super recomendo que você tenha uma Bíblia dessa. Ela não é uma Bíblia cara, é uma Bíblia relativamente barata. Se eu não me engano, eu paguei aqui, acho que foi uns R$ 70. Acho que já com a entrega, não me recordo. Mas é super bacana, assim, super legal, porque você vai poder fazer as suas anotações. Aí você vai falar assim, pô, Renato, mas eu não desenho. Tudo bem, mas eu posso te falar, assim, te dar uma dica. Você pode não desenhar, mas você pode fazer algumas anotações, né? Você pode fazer, por exemplo, nem se for aqueles desenhos de palitinho, sabe? Que as pessoas fazem. Ou, se você não se incomoda, você pode pegar, por exemplo, um desenho no celular e colocar do lado assim, copiar. Se você aumentar o brilho do celular, de repente você consegue até copiar, porque ele tem a folha bem fininha, sabe? Então, compensa. Compensa. Se você, assim como eu, gosta de fazer, de estudar mesmo, assim, de se aprofundar, mas sem pressa, sem pressa. Eu tomo como regra que a Bíblia, para mim, ela não tem que ser uma competição, sabe?
Às vezes eu percebo que tem gente que pega a Bíblia para estudar e é meio que uma competição dentro da igreja, né? Ele fala assim, ah, eu já li a Bíblia toda. E o outro fala assim, não, eu li, comecei por Gênesis, agora já tô quase chegando no Novo Testamento, já li o Novo Testamento. Eu acho que não é uma questão de quem leu mais, entendeu? Porque, como eu disse, né, no comecinho, o diabo ele conhece tudo, ele conhece a Bíblia toda e nem por isso ele está salvo. A Bíblia diz que os demônios eles creem e nem por isso eles estão salvos, né? Eles creem em Deus. Então, acho que não é uma questão de saber, né, de ler, não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade. E por que que você quer ler a Bíblia? É para se aparecer para os outros? Eu vou ser sincero que eu relutei bastante com esse para fazer essa série de vídeos aqui pro YouTube, para as redes sociais, relutei um pouco porque eu de nenhuma forma eu quero transparecer arrogância, sabe? Eu não quero transparecer que eu sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Só Deus sabe as minhas lutas, os meus pecados, os meus desafios e que eu não sou ninguém. Eu só decidi fazer esse vídeo mesmo para de repente te incentivar a buscar mais a Deus, né? Então, eu queria abrir esse parêntese, né, sobre o porquê que eu uso essa Bíblia aqui, com espaço para anotações, né? E eu tô te mostrando aqui, mas está printado na tela, né? Está printado na tela, conforme a gente for estudando a Bíblia juntos, eu vou compartilhando um pouquinho da minha própria Bíblia com as minhas anotações. Mas eu reforço, eu te incentivo que você tenha a sua Bíblia com as suas anotações. Renato, eu não tenho dinheiro, eu não tenho R$ 70 para comprar uma Bíblia. Tudo bem, não tem problema. Você provavelmente tem na sua Bíblia. Mas, independente se ela é católica, evangélica, é Bíblia. Você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua Bíblia, você vai cuidar dela com muito carinho. Você pode até providenciar, de repente, bolar uma capa diferente nela. Sabe, personaliza ela. Cuida dela como se fosse um livro de estudo. Porque a Bíblia não se lê, a Bíblia se estuda. Para Deus conversar com a gente, não é uma questão de leitura. A Bíblia você não pega para ler como se fosse uma revista, você estuda. E então é importante, já que você de repente não tem dinheiro para fazer esse investimento agora, de repente você fala, Renato, eu vou ter dinheiro, mas mais para frente. Mas eu não queria deixar de participar desse estudo da Bíblia e tal. Como é que você vai fazer? É simples. Você vai pegar um caderno, pode ser qualquer caderno, um simplesão. Aí você vai pegar esse caderno para fazer as suas anotações, paralelo à leitura que você está fazendo, entendeu? Então, por exemplo, a gente está lendo aqui, a gente vai começar a estudar sobre o primeiro livro de Samuel, mas de repente você vai começar por Gênesis, né? A maior parte das pessoas começa por Gênesis. E eu não vou mentir para você, eu já comecei por Gênesis e eu falei depois. Por quê? Porque quando chega na parte ali de Levítico, de número, começa a ficar chato. Eu não vou mentir para você. Mas sabe por que às vezes a gente acha porque fica chato? Porque na verdade a gente só tá lendo, entendeu? A gente não tá estudando. E quando a gente estuda, muda tudo. A gente abre, é como se a gente pudesse abrir os nossos olhos e ver as coisas que antes a gente não via, né? Mas eu decidi estudar por 1 Samuel. Eu já comecei por Gênesis. E acho que talvez você já começou por Gênesis. E se você quiser começar por lá, também pode ser. Mas que tal você começar comigo aqui em Samuel, né? Por algum motivo, Deus queria que você estivesse vendo esse vídeo, né? Então você pega esse caderno, você vai fazer as suas anotações, sem pressa. A gente não está aqui, como eu falei, para uma competição, para ver quem lê mais rápido. O objetivo não é esse. O objetivo é você ter seu momento com Deus, de preferência diário, mesmo que seja pouco, mesmo que seja um versículo, mas que você tenha o seu momento com Deus. Amém? Bom,
E, bom, chega de enrolação, né? Falei demais já e no final a gente não comentou nada aqui do livro de Samuel. Só para você contextualizar a situação, né? A Bíblia ela está dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Renato, o que que é Antigo Testamento e o que que é Novo Testamento? Bom, Antigo Testamento é tudo que foi escrito antes de Jesus nascer, tá? E, obviamente, o Novo Testamento é tudo que foi escrito depois. O livro de Samuel, ele é do Antigo Testamento, ele é escrito antes de Jesus nascer. E quanto tempo antes? 1000 anos. Aproximadamente 1000 anos antes de Jesus nascer. E como que começa o livro de Samuel? Ele conta a história de um homem chamado Eucana. Eucana, bacana. Lembra de bacana? Eucana. E Eucana, a Bíblia conta que ele era uma pessoa muito devota a Deus, sabe? Ele era uma pessoa que buscava muito a Deus. E, naquela época era normal, Deus permitia até então que os homens tivessem várias mulheres, coitados, né? E eles poderiam ter várias mulheres. Deixa minha esposa saber, ela vai ver o vídeo, ela vai falar graça para mim, eu já sei. Bom, mas é verdade. Eles, naquela época, Deus permitia que eles tivessem duas mulheres, duas ou mais. Aí talvez você esteja se perguntando, Renato, eu não entendi por que que Deus permitia que eles tivessem várias mulheres. A gente não vai se aprofundar agora, né? Mas eu vou só para você entender um pouquinho. A verdade de Deus ela é progressiva. Como assim progressiva? Às vezes Deus ele não dava a verdade toda de uma vez para o povo, né? Eles eram habituados por uma determinada situação, Deus tirava eles daquela situação e Deus ia levando eles para a verdade gradativamente, né? E dentre essas verdades que Deus foi trabalhando no coração deles, era essa questão da poligamia, né? A questão de ter várias mulheres. Isso, inclusive, era um costume que não foi do lado do povo de Deus. Se você ler, por exemplo, em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 5, 6, Gênesis 4, 5, 6, ali no comecinho, você vai ver que, na verdade, isso foi uma prática dos descendentes de Caim, que, infelizmente, o povo de Deus teve, né, de ter várias mulheres. Mas enfim, depois a gente volta nesse assunto aí em um outro momento, para a gente não fugir muito do assunto. Mas a questão é o seguinte, que esse Eucana, bacana, lembrou? Eucana, ele tinha duas mulheres, mas esse Eucana era um homem de Deus, tá? Ele era uma pessoa muito devota a Deus, ele era muito sincero no conhecimento que ele tinha a Deus, à luz da verdade que ele tinha, né? E ele tinha duas esposas. Dentre essas duas esposas, uma delas se chamava Penina e a outra Ana. Essas duas mulheres eram as duas mulheres da vida de Eucana. Só que a Bíblia diz, aqui em 1 Samuel, capítulo 1, que Eucana, ele tinha um problema. Qual que era o problema? As duas mulheres, elas não se entendiam. Elas não se entendiam. Mas mais do que isso, Ana era a esposa, na verdade, preferida de Eucana, a Ana. E provavelmente Eucana foi ter outra mulher porque Ana ela não podia ter filhos. E Penina, ela se aproveitava dessa situação porque ela sabia que Eucana gostava mais da Ana e ela se aproveitava dessa situação para ficar provocando a outra esposa. Provocava muito. Inclusive no capítulo 1, no verso 6, fala assim que e a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Ou seja, por ordem de Deus, Deus permitiu que Ana não tivesse filhos, né? E
por esse motivo ela sofria demais. Ela sofria duas vezes. Primeiro porque ela não podia ter filhos, e ela sofria também porque ela tinha a provocação da outra esposa constantemente, ao ponto da Bíblia deixar isso registrado, que ela provocava severamente a Ana, né? E eu fico imaginando as perguntas que Ana tinha no coração e que Elcana também tinha, né, o seu marido. Mas mais a Ana mesmo, que não podia ter filhos, né? Será que eu pequei contra Deus? Por que que Deus é tão mau, né? E às vezes a gente faz essa mesma pergunta para Deus, né, de alguma forma. Em alguns momentos da nossa vida a gente se pergunta por que que Deus permite que tal coisa está acontecendo comigo? Por que que tal coisa está acontecendo comigo? Quantas vezes a gente, às vezes, passa na vida e a gente fica se perguntando por que que Deus deixou acontecer isso? Por mais que às vezes a gente sirva a Deus, tá na igreja, tá lendo a Bíblia sempre, mas a gente se faz as mesmas perguntas, às vezes, que Ana deve ter feito no coração, né? E a Bíblia diz, inclusive, que um dos motivos que ela lidava com essa situação, fala no verso 7 no capítulo 1 ainda, né? Fala assim que ela fazia essa provocação, né? Que ela sofria da, de Penina, era ano a ano, né? E quando ela subia à casa do Senhor, desse modo, ela provocava e por isso ela chorava e não comia. Primeiro, quando fala assim que eles subiam à casa do Senhor ano a ano, o que quer dizer isso? Acontece o seguinte, tinha um santuário, tem um desenho aí que eu fiz, não sei se vocês conseguem ver, né? Tem um desenho aí que é o santuário. O santuário era o lugar onde o povo adorava a Deus, onde eles realizavam sacrifícios. Aí tu fala assim, pô, Renato, não entende Deus pedia sacrifício? Que história é essa? Vamos deixar para isso um outro momento, mas eu já explico. Então, todos os anos eles subiam para Siló, né? Eles iam para Siló, que era a cidade onde tinha um santuário, e as pessoas do povo de Israel, eles se centralizavam lá em Siló e eles levavam suas ofertas. E como Eucana, ele era um homem temente a Deus, como eu comentei, ele também levava suas ofertas, né? E todos os anos a Penina, ela não tinha pena, o trocadilho, não tinha pena de Ana. Ela, muito pelo contrário, ela provocava e se aproveitava dessa situação para esfregar na cara dela, de Ana, de que ela não era aceita por Deus, que ela, por algum motivo, Deus não tinha abençoado ela. E Ana sofria tanto, mas tanto com essa situação que a Bíblia diz que ela chegava a ficar de jejum. Ela ficava praticamente de jejum. No verso 10, fala assim que ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava sobejamente, né? Ela chorava muito, muito, muito. Ela chorava, clamava a Deus pedindo uma resposta. Por que que acontece isso comigo, né? E é interessante porque tem um determinado momento no capítulo que Eucana, que era o marido de Ana, ele vê o sofrimento da sua esposa. E a gente não consegue imaginar um Eucana ruim, sabe? Porque ele chega na sua esposa e ele fala assim, Ana, por que que você está chorando? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E você consegue ver assim um relacionamento bem amoroso entre eles. Mas era um relacionamento que não era o suficiente para Ana. Ana queria respostas. E, e no seu ato de desespero, se a gente pode falar assim, Ana, ela toma uma decisão. Ela fala assim, porque assim, o Eucana levava os animais de sacrifício para sacrifício por toda a sua família, por toda a sua esposa, filhos e tal. Mas quando chegava para oferecer para Ana, ele oferecia o dobro, de tanto que ele amava ela. Mas chegou um momento assim que ela estava já em desespero, sabe? Estava em desespero, já não conseguia mais lidar com aquela situação. E a Bíblia diz que isso está no verso 12, 13, você pode ler na sua Bíblia depois com calma, que Ana, ela chegou, foi no santuário ali perto né, as mulheres não podiam entrar ali no pátio do santuário,
mas elas ficavam ali do lado de fora, né? E ela começou a orar a Deus, e a Bíblia fala assim que os seus lábios eles se moviam, mas que não se escutava a voz dela, né? Ela orava a Deus, mas em silêncio e como se estivesse sussurrando a Deus de alguma forma. E tinha o sumo sacerdote lá do santuário. O sumo sacerdote era um homem chamado Eli, já era um senhor já de idade, né? E ó, ficou até um trocadilho. Ele escutou a Ana, então, orando ali no santuário, só que ele não tinha identificado que ela estava orando. Ele achou que ela tivesse bêbada. E muito desse motivo dele achar que ela estava bêbada tinha um motivo, porque era costume na época, por conta das festas, o povo estava tão rebelde com Deus, assim, o povo de Israel estava numa situação tão degradante espiritualmente, que o povo lidava com as festas judaicas, né, com as festas que aconteciam naquela época, de forma, de qualquer jeito, sabe? E eles bebiam e faziam coisas erradas, inclusive com os sacerdotes, né? Inclusive você vai ver que os filhos de Eli se envolviam nessas coisas, né? Que eram dois homens, né? Que eram Ofni e Finéias. A gente vai ver isso depois. Mas então ele achou que aquela mulher, a Ana, era mais uma mulher aí que estava aprontando, estava bêbada logo cedo, né? Fazendo coisa errada. E ele fala assim para ela, no verso 14, ele disse para ela: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta-te de ti o teu vinho. E aí a gente tem uma grande lição, né? Porque normalmente a gente muitas vezes julga pela aparência, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, por exemplo, toda arrumada de terno, com uma Bíblia embaixo do braço, e a gente julga essa pessoa como santa, às vezes. E muitas das vezes a pessoa que, por exemplo, uma menina ali que às vezes teus olhos assim, isso aí é um adolescente aí que não quer nada com nada da vida, às vezes ela é uma pessoa que está buscando a Deus muito mais do que muita pessoa aí, muito pastor, muito crente, muito, enfim. Não estou falando que essas pessoas que são crentes, que os pastores são errados, não, longe de mim, não é isso. Eu estou falando que muitas vezes a gente tem o costume de julgar as pessoas pela aparência. E ele fez isso. Mas aí Ana, ela se consertou, né? Você vai ler na tua Bíblia que Ana fala assim para Eli, para o sumo sacerdote: Não, eu não estou fazendo isso, não, eu não estou bêbado, eu estou bem lúcido aqui. Na verdade, eu estou orando a Deus, eu estou pedindo em misericórdia, pedindo para ele me abençoar, para que eu possa ter filhos, para que eu possa ter um filho, né? Nessa angústia. E aí o sumo sacerdote, então, ele responde para ela, está no verso 17, fala assim: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E ela então, a partir daquele momento, quando ela recebe aquela profecia do sumo sacerdote, é um start na vida dela, uma mudança de vida dela. E às vezes é isso que falta pra gente, né? Uma palavra. Às vezes a gente tá desanimado, sabe? A gente tá meio triste. E às vezes a gente vai na igreja, às vezes nem precisa muito, às vezes a gente abre a Bíblia em casa, e às vezes a gente abre a Bíblia no versículo certo, às vezes uma pessoa que às vezes nem te conhece direito te fala uma palavra de ânimo, te lembra de um versículo que você precisava escutar para ter a sua vida transformada. E de fato foi esse o start, o momento que aconteceu na vida de Ana, né? Ela realmente mudou. Ela teve um encontro com o sumo sacerdote e realmente a vida dela mudou daí para frente, né? A Bíblia fala que no verso 19, na verdade no verso 18 fala que essa mudança foi tão notória
que a mulher tomou o teu caminho, comeu, e seu semblante não estava triste mais. E no verso 19, se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor. Deus teve um propósito muito grande na vida de Ana. Por que que ele permitiu que ela não tivesse filhos até então? E é interessante, eu já ia quase me esquecendo, que Ana faz uma promessa para Eli, o sumo sacerdote. Ela não tinha filhos, né? Mas ela fala assim, olha, eu queria que Deus me abençoasse com um filho. E se caso Deus me abençoar, me der esse presente, eu vou oferecer essa criança para ser um sacerdote aqui, trabalhar aqui no templo para o Senhor. E, e é interessante, porque ela toma essa decisão, ela faz essa promessa para o sumo sacerdote, vai com fé que isso ia acontecer, e a Bíblia diz que aconteceu realmente. No verso 20, portanto, sucedeu que quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho e chamou por seu nome Samuel. E aí tem o nome da criança que deu o título do livro da Bíblia que a gente está estudando agora, Samuel. E é interessante que Samuel, ele era uma promessa que Deus tinha dado para ela, né? Mas para pensar, assim, Ana ela fez essa promessa para o sumo sacerdote. Mas, por exemplo, eu falo como marido e pai, que eu sou também. Tenho minhas filhas. Se minha esposa, vamos supor, ela não poderia ter filhos, ela vai na igreja um dia, ela tem um encontro com Deus, e Deus fala no coração dela que, olha, ela fala assim, olha, Deus, se eu tiver um filho, eu quero que ele sirva, eu vou te entregar, assim que ele nascer e eu desmamar ele, e ele tiver um pouquinho grandinho, eu vou fazer ele para servir aqui na tua igreja, vai virar auxiliar aqui da igreja. Vamos supor, se você for católico, é como se ele vai ser um coroinha aqui da igreja. Se você é evangélico, vai ser a pessoa que auxilia os pastores, né? Imagina a Eucana quando recebeu a notícia, então, de que ela tinha feito essa promessa. Ana teve realmente uma convicção de fé muito grande, porque quando ela ficou grávida e ela viu que era cumprimento daquela profecia que o sumo sacerdote tinha dado para ela poderia simplesmente voltar atrás, sabe, na promessa que ela tinha feito para Deus. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente pede para Deus, às vezes, alguma coisa muito, que a gente quer muito, e a gente pede, e às vezes, né, Deus atende aquilo lá do jeito que a gente quer. Nem sempre, né? Às vezes Deus não permite, mas às vezes Deus permite, e às vezes a gente faz algumas condições, né? Quantas vezes às vezes a gente fala assim para Deus, Deus, se acontecer tal coisa, se livrar minha filha, se livrar minha mãe, meu esposo, minha esposa no hospital, que está na tal situação, ou se eu conseguir pagar o aluguel aqui que está atrasado, tal situação, eu vou te honrar, eu vou começar a ir para a igreja, eu vou começar a fazer tal coisa, e a gente faz algumas promessas para Deus, que quando às vezes acontece, depois a gente se esquece, né? A gente a gente tem muita ansiedade em querer fazer os nossos votos com Deus que a gente está precisando, mas parece que quando as coisas invertem, quando a gente tem a nossa oração atendida, muitas vezes a gente se esquece daquelas orações, daqueles acordos que a gente fez com Deus, e a Bíblia fala para a gente tomar muito cuidado com essas promessas que a gente faz com Deus, porque Deus vai nos pedir, né? Ele vai nos cobrar dessas. A Bíblia, na verdade, fala para a gente não fazer esse tipo de promessa se a gente não for cumprir, porque Deus não é um Deus que tem palavra de homem, né? Se a gente for falar, fazer uma promessa com Deus, a gente tem que honrar com a palavra, né? A gente tem que cumprir. Mas voltando, Eucana ele poderia discordar, falar assim, poxa, olha, amor, eu realmente tenho convicção de que Deus esteja com você.
Tudo bem, eu respeito a sua opinião, sabe? Mas o filho também é meu. Eu não concordo, eu não quero que você pegue o nosso filhinho, Samuel, e leve lá para o santuário, porque entenda, o... onde eles moravam não era do lado do santuário, não era do lado. Existia uma certa viagem, um deslocamento que durava algum tempo. Então, quando ela falava de deixar o filho lá para trabalhar, para atuar lá no santuário, ela estava falando de, na verdade, praticamente se despedir do seu próprio filho e poder ver ele uma vez por ano, só quando eles iriam subir lá para o santuário, para as festas, né? Então ela ia poder ver o filho uma vez por ano só. E Eucana tinha todo o direito, como pai, de falar que não, eu não concordo. Mas olha o que a Bíblia diz. Na verdade, Eucana fala no verso 23, fala assim, e Eucana, seu marido, disse-lhe, faz o que te parece bem. Mas entenda, ele não falou isso num tom de tipo assim, isso é problema teu, faz o que você quiser, eu nem gosto de você, nem do teu filho. Não, não foi nesse intuito. Inclusive, era um costume da época, Eucana, ele tinha todo o direito de revogar essa promessa que Ana tinha feito. Porque isso está em Números, depois você pode abrir a tua Bíblia, está em Números capítulo 30, verso 13, de que o homem, na época, ele tinha o poder de validar a decisão de uma mulher, de um voto que ela tinha feito. Então, se Elcana, de repente, falasse assim, não, eu não concordo com essa tua escolha, ele poderia, mas ambos, o casal, em consenso, num diálogo, entraram num acordo. E é interessante isso também, porque às vezes também falta isso na gente como casal, né? Isso, agora eu estou falando para quem é casado, né, para quem tem um relacionamento. Muitas vezes o marido toma uma decisão sem o consentimento da esposa e vice-versa. Mas o que a Bíblia diz aqui é que Eucana, ele concordou e foi de comum acordo essa decisão de entregar Samuel para ser para trabalhar lá no como oferta, né, pro sumo sacerdote para trabalhar no santuário. E isso tem uma lição muito grande de que a gente como casal, eu, a minha esposa, e é verdade, eu percebo que quando eu e minha esposa a gente toma algumas decisões, principalmente no quesito espiritual, junto, em conjunto, as coisas elas fluem melhor. E às vezes quando mesmo na boa intenção, mas quando você não tem um diálogo muito aberto com a tua esposa, com o teu marido, se você não tem o consentimento dos dois lados de caminhar junto, dar a mão e andar junto, você vê que muitas vezes você pode ter problemas, né? Em vários sentidos, às vezes até de ir para a igreja. Não estou falando que você tem que ficar preso a teu marido, a tua esposa, e não é isso. Eu estou falando que a Bíblia fez o casamento para que fosse uma união de diálogo, de conversa, e a gente vê isso na vida de Eucana e de Ana, um exemplo muito bom. Outra coisa, não era costume que os levitas, né, recebessem pessoas menores que 25 anos para trabalhar como sacerdote, não era. Mas por algum motivo ele aceitou o menino Samuel lá como para trabalhar no templo, né? Trabalhar entre aspas, né? Imagino que no começo ele dava mais trabalho do que trabalhava. Mas ele então no verso 24 fala assim que quando ela já o tinha desmamado, ela fez subir consigo 3 novilhos, um efa de farinha, uma garrafa de vinho, e trouxe à casa do Senhor em Siló, e a criança era pequena.
Então você imagina a luta daquela mãe, quantos questionamentos que ela fez durante aquele percurso até é, até Siló. Entrego ou não entrego, entrego ou não entrego, entrego ou não entrego, mas ela entregou. E às vezes é difícil a gente entregar alguma coisa para Deus, né? Imagina, Ana entregou aquilo que ela mais tinha pedido para ter. Você já parou para pensar? Porque assim, imagina, você pede para Deus, por exemplo, um carro. Um exemplo, tá? Eu tô falando uma coisa bem supérflua, né? Mas Deus pede para você um carro. Aí ai Deus, eu quero um carro, quero um carro, quero um carro, quero um carro, e Deus te dá um carro. Aí tu fala assim, ó Deus, eu fiquei tão agradecido que você me deu esse carro, que eu vou te dar esse carro como oferta na igreja. Assim, não tem lógica. Para pensar, não tem lógica. Mas foi exatamente isso que Ana fez. Ela entregou o que ela tinha de melhor. E qual outra história que você se recorda ao analisar essa vida, a vida de Ana e de Eucana, com essa entrega do filho? De Abraão. Abraão ofereceu também o que ele tinha de melhor, que era o seu filho. Bom, gente, a gente está praticamente concluímos agora o livro, primeiro capítulo de Samuel. E é interessante no finalzinho, né, no verso 27, fala assim: Por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição, que a ele eu fiz. Verso 28 agora. Portanto, eu também o concedi ao Senhor. Enquanto viver, ele será concedido ao Senhor. E ali ele adorou o Senhor. Que esse seja a nossa oração, né? Também. Que a gente possa orar a Deus pedindo para a gente ter forças para entregar a nossa vida a Ele completamente. Amém? Espero que você tenha gostado desse estudo e que, de alguma forma, esse estudo da Bíblia tenha te incentivado a buscar um pouco mais a Deus e não só ler a Bíblia, mas procurar estudar de fato, escavar mais a Bíblia. Se você de repente lembra ou de alguma situação que de repente eu não mencionei aqui, deixa um comentário no pra gente aqui, coloca confirma para mim se você gostou, se você leu o livro de Samuel, primeiro capítulo, né? E a gente vai procurar fazer uma sequência no próximo vídeo com o capítulo 2. Amém?